Como o Grinch roubou o Natal. Hoje a nossa leitura aqui vai ser da história original do Grinch, escrita pelo Dr. Seuss. Hoje em dia nós temos filmes, animações falando aí sobre o Grinch, mas muita gente não sabe que sim, tem o livro da história de como o Grinch roubou o Natal. Eu sou o professor Felipe, criador do curso Ensinando a Aprender, mas aqui eu também trago dicas de inglês, leituras de livros, dicas de estudos. Lembrando que todos os livros que a gente faz a leitura aqui no canal, eu sempre deixo o link aí embaixo se você quiser comprar. E além de curtir o vídeo e compartilhar aí com quem você achar interessante, vai estar nos ajudando também. Todo Ken, na Kenlândia, gostava muito do Natal, mas o Grinch, que morava ao norte da Kenlândia, passava mal. O Grinch odiava o Natal, a véspera e toda aquela função. Por favor, não pergunte por quê. Ninguém sabe a razão. Talvez porque ele tivesse um parafuso a menos. Talvez, quem sabe, seus sapatos fossem muito pequenos. Mas eu acho que o motivo mais correto é que ele não tinha o coração do tamanho certo. Mas qualquer que fosse a razão, os sapatos ou o coração, ele ficava na noite natalina odiando a Kenfusão. Olhando de sua caverna com uma careta guinchenta e azeda, lá embaixo na aldeia as janelas acesas. Pois ele sabia que cada Ken daquele povinho estava ocupado pendurando enfeites e azevinho. Eles estão pendurando meias, resmungou com despeito. O Natal é amanhã, não tem mais jeito. E rosnou nervoso, começando a batucar. Preciso achar um modo de não deixar o Natal chegar, pois amanhã, ele sabia, todos os Ken, meninos e meninas, logo cedo acordariam e correriam atrás dos embrulhos. E então, o barulho, barulho. Era isso que ele odiava, o barulho. E os Ken, jovens e velhos, tomariam seus lugares à mesa. E festejariam, e eles festejariam, e eles fariam a festa. Eles se fartariam de quendim e de rosbicho. O que o Grinch não conseguia suportar era isso. E então, quer saber o que eles fariam? Aquilo que o Grinch sobretudo detestava. Os altos e os baixos, todo mundo na Kenlândia se juntava lado a lado, tocando sinos natalinos, e ficariam de mãos dadas, e os Ken cantariam hinos. Eles cantariam e cantariam, e eles cantariam. E quanto mais o Grinch imaginava aquela quentoria, mais o Grinch pensava: preciso acabar com essa folia. Basta, por 53 anos essa coisa eu aguentei. Preciso dar um fim neste Natal. Mas como farei? Então ele teve uma ideia horrorosa. O Grinch teve uma maravilhosa ideia horrorosa. Já sei o que fazer. O Grinch ria e ria, e ele fez rápido um casaco e um chapéu. Grande truque de Grinch. Ele sorria e dizia: com essa fantasia vou parecer o Papai Noel. Agora só preciso de uma rena. Disse o Grinch, olhando em torno. Mas renas eram raras. Achar uma seria um transtorno. O velhaco deu a situação por vencida? Não, disse o Grinch com desembaraço. Se eu não achar uma rena, pode deixar que eu faço. Então chamou seu cachorro Max, pegou uma corda vermelha e amarrou uns chifres no cão, bem atrás das orelhas. Então ele encheu com um monte de sacos e umas sacolas vazias, um trenó caindo aos pedaços, e atrelou a pobre Max. Então o Grinch disse: eia! E o trenó ganhou velocidade por cima dos lares da cidade, onde os Ken cochilavam antes da ceia. Uma neve fininha enchia o ar. As janelas estavam na escuridão. Todos os Ken estavam relaxados, sonhando sem preocupação. Quando ele finalmente chegou à primeira casa do quarteirão, esta é a parada número 1. O velho papai Grinchoel sussurrou, e subindo no telhado, os sacos vazios levou. Então ele se espremeu o chaminé abaixo, pois se Papai Noel conseguia, para ele seria fácil. Só uma vez entalou um pouco, mas ele pôs a cabeça para fora pelo oco da lareira, onde as meias estavam penduradas em fileiras. Essas meias, ele sorriu melindroso, serão as primeiras. Então ele andou pé ante pé, com um sorriso doente, por toda a sala e pegou todos os presentes. Revólveres de espoleta, bicicletas, patins, tambores, tabuleiros de xadrez, triciclos, pipocas, frutas de todas as cores. Ele colocou tudo nas sacolas, e então, o Grinch, muito esperto, empurrou os sacos um a um pela chaminé até o teto. E então correu para a geladeira e roubou a comida do festim. Levou o rosbicho, levou o quendim.
Rápido, como um raio, limpou a geladeira. Xiii! Levou até a última lata de piquendim de saideira. Depois recheou a chaminé de comida zombeteiro. Agora, grinchou o Grinch. Vou subir o pinheiro. O Grinch agarrou a árvore e foi logo empurrando, mas ouviu um som baixinho, como um pássaro piando. Virou-se rapidinho e viu uma Kenzinha, a menina Cindy Lou Ken, que nem 2 anos tinha. A filha de um Ken pegou o Grinch no flagra. Ela tinha saído da cama para beber água gelada. Cindy Lou encarou o Grinch e disse: Papai Noel, por quê? Por que você está levando nossa árvore? Por quê? Mas sabe, o velho Grinch tinha a mente tão ladina e esperta que num instante achou uma desculpa. Ele pensou depressa. Por que, meu docinho de coco? Mentiu o Papai Noel de marmelada. Tem uma luzinha aqui do lado que está apagada. Por isso vou levá-la para a oficina, linda menina. Vou levá-la para consertar, depois trago de volta para cá. Essa farsa enganou a criança. Ele lhe fez um carinho, deu-lhe água e mandou-a de volta para a cama rapidinho, enquanto Cindy Lou Ken voltava para a cama satisfeita. Ele foi e empurrou a árvore pela chaminé estreita. E a última coisa que ele levou embora foi da lareira uma tora. Subiu então ele mesmo, o velho infame. Nas paredes não deixou nada, só ganchos e arame. E o único rastro de comida que ele deixou na casa foi uma migalha de pão, para o qual até o rato diria não. Então, ele fez a mesma coisa na casa dos outros Ken, deixando migalhas pequenas demais para os ratos de Ken mais. Passavam 15 do amanhecer, todos os Ken ainda na cama, todos os Ken num sono só, enquanto ele entulhava o trenó. Entulhava com seus presentes e pacotes, com fitas, etiquetas, enfeites, laçarotes. 3.000 metros morro acima, subindo a montanha gelada, levando a muamba até o topo para ser descarregada. Bilu, bilu, bilu para os Ken. O Grinch grinchava em grichês. Estão agora descobrindo que não haverá Natal desta vez. Acabaram de acordar, sei exatamente no que vai dar. Seus queixos vão cair, ou melhor, desabar. E então, cada Ken na Kenlândia vai berrar. Buá, buá. Esse é um barulho, sorriu o Grinch, que eu faço questão de ouvir. Então ele ficou quieto e pôs a mão no pé do ouvido e ouviu mesmo um sonzinho aflorando na neve. No início era baixinho, foi aumentando de leve, mas o som não era triste. Que mal, o som soava legal. Todo mundo ria, seria possível? O som era de alegria. Ele olhou lá embaixo a Kenlândia. Os olhos do Grinch saltaram, seu corpo tremeu. O que ele viu o estarreceu. Cada Ken na Kenlândia, alto ou pequeno, estava cantando, sem um presente ao menos. Ele falhou, não tinha dado um fim ao Natal, que chegou, de um jeito ou de outro, chegou igual. E o Grinch, com seus pés guinchosos congelados, parou, pasmou e cismou. O que foi que eu fiz de errado? Chegou sem as fitas, sem os pacotes, chegou sem etiquetas, caixas e laçarotes. E ele cismou por 3 horas, até seu cismador ficar doido. Então o Grinch pensou uma coisa que nunca tinha lhe ocorrido. Talvez o Natal, ele pensou, não se compre em supermercado. Talvez o Natal, quem sabe, seja algo com muito mais significado. E o que aconteceu então? Bem, lá na Kenlândia se dizia que o coração miúdo do Grinch cresceu 3 vezes naquele dia. E no instante em que seu coração não mais apertava, ele chispou com a mercadoria na luz matinal que brilhava, e devolveu os brinquedos e a comida no capricho. E ele mesmo, faca em punho, fatiou o rosbicho. O que vocês acharam? Já conhecia a história original do Grinch? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e comente aí qual foi a sua parte favorita, se você gosta desse estilo de história rimada. E não se esqueça de conferir aqui na descrição a lista de livros que a gente indica, recomenda, seja para estudos ou para lazer. Assim você vai estar ajudando o canal também. Eu sou o professor Felipe, espero que vocês tenham gostado e bye bye!